Nós já falamos aqui sobre a 70ª semana de Daniel. Quantos estavam aqui? A semana da tribulação que vai acontecer sobre a terra num período de 7 anos. Nós chamamos de semana porque é um período de 7 anos. São semanas de anos e não de dias. É exatamente a 70ª semana de Daniel. Nós já ministramos aqui que a 70ª semana de Daniel é para o povo de Daniel, que são os judeus. Então, essa semana diz respeito ao povo de Daniel. E hoje eu quero fazer uma cronologia do livro de Apocalipse, para você poder entender o livro de Apocalipse numa sequência. Ainda que o livro de Apocalipse, existem capítulos que falam de diversas dispensações. O capítulo 12 de Apocalipse, por exemplo, fala de pelo menos 3 dispensações. Dispensações é um modo pelo qual Deus salva pessoas. No período da lei era de uma forma, no período da graça de outra, no período do milênio vai ser de outra, ainda diferente do de hoje, ok? Eu quero fazer essa cronologia, mas antes de entrar na cronologia do Apocalipse, de mostrar o passo a passo do Apocalipse para você, eu quero falar da importância de ministrarmos sobre esse tema. Pastor, por que nós devemos aprender sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus? Porque essa pergunta foi feita para mim na quarta-feira. Eu achei uma pergunta boa, uma pergunta interessante. E, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não gostam do tema. Inclusive na nossa igreja, eu acredito que sim. Apesar de que eu sempre, desde que eu me converti, até antes de me converter, eu lia Apocalipse. Não entendia nada, mas eu lia. Depois que eu me converti, eu continuei querendo saber a respeito do Apocalipse, do fim dos tempos, da volta de Jesus. E nos últimos 23 anos eu venho estudando sobre isso. Mas esse ano foi o ano que eu dediquei mais tempo para estudar sobre temas que são polêmicos na escatologia, que é de difícil interpretação. E por que nós devemos estudar escatologia? Primeiro, porque a igreja primitiva falava sobre esse assunto. Paulo esperava a volta de Jesus no tempo dele. Os apóstolos esperavam a volta de Jesus no tempo dele. Agora, por que as pessoas não gostam de escatologia? Por 2 motivos. Primeiro, porque alguns têm medo. Se você tem medo, isso é um mau sinal. Que você pode não estar certo que está salvo. Porque se eu estou certo que estou salvo, por que eu vou temer a volta de Jesus? A menos que você queira morrer. Não, eu prefiro morrer do que a volta de Jesus. É isso que alguns estão dizendo quando dizem que não quer saber. Irmãos, a igreja desde que começou, ela tem a expectativa de não experimentar a morte. Nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos esperar o arrebatamento, não a morte. Amém? Não o trauma da morte, mas o arrebatamento. A igreja primitiva esperava o arrebatamento. Eles falavam sobre o arrebatamento e achavam que era para o tempo deles. Mas aquela geração não cumpriu as exigências para a volta de Jesus, como a de hoje tem cumprido. Então Paulo foi tema, o apóstolo Paulo falou muitas vezes sobre a volta de Jesus. Os apóstolos não falaram tantas vezes, mas falaram. Mateus capítulo 24, eles fizeram a pergunta sobre o fim dos tempos. Os discípulos em particular, no Monte das Oliveiras, pediu: Jesus, nos explica a respeito da sua volta. Então eles tinham essa curiosidade, afinal de contas, o céu será a nossa casa eterna, nós queremos saber como vai ser lá. Amém, meus irmãos? E o outro motivo pelo qual as pessoas não gostam de estudar sobre a escatologia, porque elas se apaixonaram por essa vida. Elas não querem ser tiradas daqui. A vida está boa demais, mas deixa eu te falar uma coisa: não se apaixone por essa vida. Esse lugar que nós estamos vivendo é temporário, nós estamos aqui numa missão. Nós vamos passar dessa e vamos para o céu. Nosso destino final é o céu. Não se apaixone por essa vida. Pastor, eu estou meio entediado. Faz parte. Aqui nessa terra, você pode ser a melhor pessoa do mundo, e o mais de Deus que você possa imaginar. Vai chegar algum momento que você vai ficar entediado. Eu estou tão entediado, essa vida está tão ruim, está tão... Isso vai acontecer com todo ser humano, porque essa aqui não é a nossa morada eterna. No céu ninguém vai ficar entediado. Ontem eu estava ouvindo um pregador, ele estava falando sobre escatologia, porque eu ouço outros pregadores também sobre escatologia. E ele estava falando
sobre os universos, porque a ciência descobriu que não existe só um universo, que podem existir bilhões de universos. Sabe o que é existir bilhões de universos? E ele falou assim, mas os cientistas não sabem por que existem bilhões de universos. E esse pregador falou assim, mas eu vou te falar por que existe, porque lá é o quintal da nossa casa. Porque é o quintal da nossa casa. O pastor Joseph Prince, singapuriano, pregador da graça. E é muito interessante saber que Deus preparou. Então, por que Deus é tão assim? O universo, existem muitos universos. Só pode ser para nós, né? É fato que Deus preparou coisa aqui na terra para nos alegrar também. Eu amo poder ir para a praia, viajar. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor da terra, amém? Quando diz que nós comeremos o melhor da terra, não está falando que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico, não é isso. É que você vai ter prazer naquilo que você faz. Talvez para você viajar para a praia não tem valor nenhum, mas tem outra coisa que você gosta. Mas o fato é que nós precisamos esperar a volta de Jesus, nós temos que ter essa expectativa. E o outro motivo pelo qual nós temos que esperar a volta de Jesus, irmãos, é porque nós temos que pregar o Evangelho. Se eu sei que Jesus está voltando daqui um mês, eu não vou comer, irmãos, não vou ter tempo para comer, para fazer nada. Eu vou ter que pregar o Evangelho, pregar, falar do amor de Deus, anunciar, Jesus está voltando, olha, vai acontecer isso. Você tem que acreditar, você precisa crer nisso. Nós temos uma missão nessa terra, nós estamos de passagem aqui. Esse é o menor tempo da existência do homem, mas o que as pessoas estão fazendo com a sua própria vida? Irmãos, o que são 80 ou 100 anos em relação à eternidade? É nada, é menos do que um grão de areia. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós precisamos ter expectativa da volta. Jesus falou, eu estou indo para a casa do meu pai, lá eu vou preparar a morada e volto para buscar vocês. Ele falou que vai voltar para nos buscar, mas a nossa morada não é aqui. Ainda que você viva bem, tenha uma vida boa, tenha uma condição financeira boa, esse não é o nosso lar. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros de passagens por esse mundo. E hoje, como você é crente, o céu está dentro de você, você é um representante de Deus nessa terra, você é um embaixador de Cristo aqui. Então a nossa missão é pregar o Evangelho. Nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para os nossos familiares, para amigos, porque nós não queremos que essas pessoas fiquem. Então nós precisamos falar do amor de Deus. Eu quero começar falando da volta iminente no nosso tempo aqui. A Bíblia fala em vários textos, indica em vários textos da Bíblia, como por exemplo, Êxodo capítulo 19, que Jesus vai voltar no amanhecer do terceiro dia. Eu vou citar esse texto para você aqui. A Bíblia fala que Deus se manifestou a Moisés e falou assim, manda o meu povo que santifique hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu voltarei. Então a exortação para nós é, santifique-se, porque no terceiro dia eu vou voltar. No amanhecer do terceiro dia. Isso aconteceu no Sinai. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então para Deus nós estamos no amanhecer do terceiro dia. Lá no Sinai ele diz que voltaria no terceiro dia. A parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, fala que o bom samaritano, ele pegou aquele homem que estava desmaiado, levou para uma hospedaria e deu ao hospedeiro 2 denários. E ele falou, olha, fica com esses 2 denários aqui, quando eu retornar, eu te pago se você gastou alguma coisa a mais com ele. Ele pegou aquele homem que estava ferido, levou para uma hospedaria, a hospedaria ali é a igreja, e diz para o hospedeiro, você é o hospedeiro, olha, está aqui, eu já passei óleo, já passei vinho, tudo ok. Ele já foi redimido, já está lavado, remido pelo sangue. Cuida dele, se você gastar alguma coisa a mais, eu te recompenso quando voltar. Nós temos uma promessa de recompensa de Deus por aquilo que estamos fazendo nessa terra. Tudo aquilo que você faz na terra vai ter uma recompensa no céu, se você estiver fazendo com o coração correto. Amém? Era isso que ele estava dizendo, eu te recompenso quando voltar. Mas pastor, ele não está falando de 3 dias, mas tá, porque um denário, ele era o valor pago por um dia de trabalho, ele deu 2 denários. Então significava que ele no terceiro dia voltaria. Ele falou, eu te pago tudo quando voltar, eu não vou ficar te devendo nada. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Ele nunca fica devendo nada para ninguém, nem aqui. Além da salvação que nós vamos herdar, ainda vamos ganhar galardão, um presente por isso, que coisa linda, né? Pelo nosso ministério praticado aqui. Por isso, não desperdice a sua vida nessa terra, correndo atrás de coisas.
Ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você tenha muitas coisas para fazer aqui nessa terra, não perca o foco. Você está aqui numa missão de Deus. Nunca se esqueça disso. Você veio a esse mundo com um propósito. Meu propósito aqui nesse mundo é ser famoso. Não, não é esse o propósito de Deus. Ainda que dentro do propósito de Deus até você pode se tornar famoso. Porque tem pessoas que usam a sua fama para influenciar pessoas em Cristo, que é bom. Amém? Então perceba, também lá em Josué capítulo 9, esse texto eu não vou abrir para você, quando a Bíblia fala que o sol parou, o que tinha acontecido? Os israelitas fizeram uma aliança com os gibeonitas. Os israelitas ali, os gibeonitas ouviram falar da fama dos israelitas, que eles estavam matando todos os povos que estavam ao redor deles, e os gibeonitas se disfarçaram, foram até eles e falaram: nós somos de um povo muito distante daqui, nós queremos fazer uma aliança com vocês. E aí a Bíblia diz que os líderes não oraram e fizeram uma aliança. E aí depois, 3 dias depois, eles descobriram que os gibeonitas estavam a 8 quilômetros deles. Era uma cidade muito grande. Eles falaram: mas você nos enganou. Falou: pois é, mas você estava matando todo mundo, a gente temeu, ficou com medo, estamos aqui para servir vocês agora. Aí Josué falou: tudo bem, então vocês vão ser lenhadores aqui. Por que eu estou citando esse texto? Porque ele também fala do 3º dia, mas lá fala que o sol parou. Foi onde? Gibeão. Porque quando Gibeão clamou, os amonitas não, o povo de Jerusalém fez uma coalizão, chamou outros povos e falou o seguinte: vamos lutar contra os gibeonitas, porque eles se aliaram aos israelitas. Eles foram tentar invadir, os gibeonitas mandaram chamar os israelitas, e aí Josué entrou na guerra, os judeus entraram na guerra e começaram a vencer a guerra. E aí então Josué orou para que o sol parasse. Isso aconteceu em Gibeão. E o sol parou. Da mesma forma que as profecias em relação a Israel estão paradas hoje. O relógio de Deus em relação à profecia para o judeu está parado. Por quê, pastor? Porque Deus abriu uma janela para salvar os gentios. E é o tempo chamado graça, a dispensação da graça, dispensação da igreja. É o período em que nós estamos vivendo agora. E a Bíblia diz: quando se completar o número dos gentios, a plenitude dos gentios, quando chegar a plenitude dos gentios, então Jesus volta, leva a igreja e novamente começa a trabalhar com Israel, não mais com a igreja. Porque a igreja vai estar com o Senhor, vai estar no casamento com o Cordeiro. Pastor, mas você já falou que o arrebatamento acontece no começo da tribulação, mas alguns estão dizendo que vai ter 2. Irmãos, impossível. A igreja não pode subir desmembrada. A igreja é um corpo. A Bíblia diz que nós vamos encontrar com os nossos irmãos nos ares, aqueles que são de Cristo. Vão encontrar com os nossos irmãos, aqueles que já morreram, os que dormem. Eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Lá está dizendo: nós, alguns que ficarmos vivos. Lá está dizendo os que ficarmos vivos, não alguns que ficarmos vivos. Pastor, mas não vai ter crente na tribulação? Não vai ter. Vai ter evangélico na tribulação. Crente não, crente subiu, é a igreja. E frequentadores de igreja, esses vão ter. Não, a igreja não vai ter mais. Mas pessoas que se autodenominavam evangélicas e cristãs que podem ficar. Claro, porque não é crente. Nem todos que frequentam a igreja são crentes. Mas toda a igreja vai subir. Pastor, aqui na Orvalho tem 200 membros, todos vão subir? Não são membros de igreja que vão subir. Não são membros de denominações, melhor dizendo. Não são membros de denominações que vão subir. Os que vão subir são membros de igreja. A igreja verdadeira, que se reúne aqui, que se reúne lá na videira, na Deus e Amor, na Assembleia de Deus. É o corpo que vai subir, os irmãos entendem? Agora outros que frequentam, são membros de denominações, vão ficar. Pastor, agora você me confundiu mesmo. A igreja é invisível, irmãos, nós não podemos ver. Mas pelos frutos nós podemos identificar alguns. Não cabe a mim falar: esse vai ser salvo, aquele ali não. Mas é fato que alguns irmãos, pseudo-irmãos, aquele ali, só Jesus na causa. Só eu que penso assim, irmãos. Só eu que tenho coragem de falar, mas não é só eu que penso assim, não. Só eu que me exponho aqui, né? Falando disso. Apocalipse capítulo 1 a 3.
Eu vou aqui falar rapidamente, porque eu quero focar no capítulo 12 e 13. Apocalipse capítulo 1 a 3 fala do período da igreja. Uma coisa interessante no período ali da igreja, que fala das 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse. Essas igrejas da Ásia Menor, a última igreja é a igreja de Laodiceia. Mas essas igrejas coexistiram na mesma época. A igreja de Laodiceia e Filadélfia, elas apontam para o mesmo período de tempo. Porque essas igrejas, elas apontam para um período de tempo na história da igreja. Ok? A igreja de Éfeso aponta para um período dos crentes na terra. A igreja de Esmirna aponta para outro período. A igreja de Laodiceia, que é a igreja que achava que era rica, que tinha tudo, mas que era cega, pobre e nu, é do nosso tempo. Mas a igreja de Filadélfia, que é a igreja mais fiel, que não teve nenhuma repreensão, também é a igreja do nosso tempo. Ou seja, no nosso tempo existe a igreja fiel e a igreja infiel. Em outro momento eu chamei a igreja professante e a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. E a outra igreja é a igreja apenas professante, aquela que diz que é rica, que diz que pode enxergar, mas não enxerga. É pobre, cega e nu. Existe essa outra igreja também, a falsa igreja. E ela vai se manifestar com muita força no período dos 7 anos. Por quê? Porque ela vai ser a falsa religião desse período. Mas eu não vou entrar agora, porque não é o que eu vou falar. Depois eu vou falar disso no Apocalipse 17 e 18. Hoje eu quero focar mais no capítulo 12 e 13. Mas eu quero fazer aqui uma sequência para você, só para você entender. Então do capítulo 1 ao 3, está falando do tempo da igreja. O Apocalipse fala desse tempo aqui. João viu algumas coisas, repreendeu a igreja e tudo, ok? No capítulo 4, olha lá, capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas. Depois de que coisas? Qual era o capítulo 1, 2 e 3? Período da igreja na terra. Amém? Apocalipse capítulo de 1 a 3 fala do período da igreja na terra. Aí João vem para o capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois das coisas que João havia relatado da igreja. Depois do tempo da igreja, eu vou te relatar o que vai acontecer. Depois dessas coisas, subir para cá, é o arrebatamento. Ok? Então, capítulo 4 de Apocalipse até o 19, até o 18, não há menção da igreja. Capítulo 19, a igreja é novamente mencionada quando ela volta, depois das bodas do Cordeiro com Jesus. Então, capítulo 4 faz a transição do período da graça para o período da semana de Daniel, a última semana de Daniel, que é o período da tribulação. Capítulo 5, também não vou entrar porque não tem, falando desse tempo que João esteve no céu se preparando para escrever o Apocalipse. Capítulo 6 começa a falar sobre os selos. E os 4 primeiros selos, irmãos, lembram? O primeiro selo era o cavalo branco. Esse cavalo branco é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, porque ele saiu para vencer. Ele foi dado a ele a autoridade para vencer durante um tempo. Esse é o anticristo. Depois você vai ver outros 4 cavaleiros, cavalo vermelho, amarelo, preto, cada um simboliza uma coisa, ok? E quando você vai para Mateus capítulo 24, você começa a ler o que Jesus explica para os discípulos a respeito da tribulação, e você pega o texto de Apocalipse 6 e coloca sobre Mateus 24, você vai perceber que eles estão falando da mesma coisa. Dos cavaleiros que está aqui, os 5 primeiros selos do capítulo 6 de Apocalipse, está descrito em Mateus capítulo 24, Jesus falando, fome, descrevendo aqui os cavaleiros, falso Cristo, guerra, porque esses cavaleiros simbolizam guerra. Os primeiros 5 selos estão lá em Mateus capítulo 24, quando você põe um texto sobre o outro, você vai ver que eles estão falando da mesma coisa.
Jesus está descrevendo o tempo da tribulação. Mateus capítulo 24, capítulo 25 não fala da igreja. Pastor, mas lá na parábola das virgens é a igreja. Não é a igreja ali, irmãos. Eu sinto decepcionar você, porque eu também fiquei decepcionado na hora que eu descobri isso. E quantas vezes nós já pregamos usando esse texto aqui, falando que é a igreja. 5 sobe, 5 fica. Metade da igreja sobe, metade fica. Mas a igreja não é mencionada na parábola. Nós precisamos entender o contexto de Mateus 25, que ali são as amigas da noiva. Está falando de Israel. Não está falando da igreja ali. A igreja não aparece na parábola. 5 eram prudentes, 5 não. Israel. Israel. Porque vai ter aqueles que são fiéis a Jesus e aqueles que não são. Os que são vão entrar para a festa. Ok? O noivo já tem a noiva. Ali as virgens não são noivas. Mas o que era comum no casamento em Israel naquela época é que tinha as damas de honra. E eram 10. Elas seguiam a noiva, as damas de honra. Então aquelas 10 virgens são as damas de honra. Rubinho, não acredito nisso não. Pois é. Depois eu posso estudar isso com vocês, eu vou mostrar claramente que é Israel ali. Então capítulo 24 e 25 ali fala de Israel e dos gentios, né? Lá na frente você vê a separação, que vai ter um julgamento, bode de ovelha. Não é para a igreja não está mais ali. Ela não participa daquele julgamento ali para ser separada, ok? Nós temos que quebrar alguns paradigmas. Eu estudei muitas coisas nesse período agora da pandemia, porque eu tive muito tempo para isso, e foi importante para sanar algumas dúvidas que eu também tinha. Pastor, a sua visão fecha 100%, nenhuma visão de escatologia fecha 100%. Sempre uma visão vai ter alguma brecha, para alguém chegar e falar assim, mas aqui está escrito isso e isso. Realmente, né? Como a Fernanda me perguntou, né? Onde é que está escrito? Qual é o texto que diz que o Amargedon, que o Gog e Magog acontece no meio da tribulação? Eu falei, não existe nenhum texto que diz isso. Mas eu vou estudar e vou te dar a resposta, porque eu estou deduzindo que pelos comentaristas que eu vi, pelos comentários, é difícil realmente colocar Gog e Magog no tempo. Porque alguns pensam que vai ser lá no final do milênio, alguns pensam que é a mesma guerra do Armagedon, outros pensam que é antes da tribulação, que nós vamos ver a guerra de Gog e Magog. Outros falam que é no meio da tribulação. Então cada um tem uma posição, mas a posição mais coerente, sem dúvida nenhuma, é de que vai ser no meio da tribulação. Porque a Bíblia diz que é uma nação do extremo norte de Israel que invade Israel, Rússia. O extremo norte de Israel, o último país do extremo norte é a Rússia. Ela com algumas outras nações invadem Israel na guerra de Gog e Magog. E de forma sobrenatural vai ter um livramento ali. Aquele vai ser um grande sinal para Israel se converter. Tudo isso vai acontecer para que a venda dos olhos dos judeus caiam. Ok, irmãos? Capítulo 7, Apocalipse. Tem algo importante aqui que são os 144 mil judeus selados. Por que 144 mil judeus serão selados? Porque esses homens eles não são convertidos hoje, mas no período da tribulação serão. E o selo de Deus vai protegê-los nesse período de 7 anos da tribulação. Porque no período da tribulação, irmãos, meteoros de 30 quilos vão cair na terra. Chuva de meteoro. Pastor, mas já aconteceu antes? Já aconteceu em Sodoma e Gomorra. Já aconteceu em outras situações que Deus mandou pedra. Nessa situação, por exemplo, dessa guerra de Josué. Fala que meteoros caíram sobre a cabeça das pessoas e mataram. Tempo passado, já houve arrebatamento. Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado. Então tudo que nós estamos falando aqui não é nenhuma novidade. Mas no período da tribulação, terremotos que vai matar um terço da cidade, 7 mil pessoas na cidade de Jerusalém, tsunamis, tudo isso vai acontecer, coisas muito terríveis vão acontecer lá. Mas esses 144 mil, eles vão ter a responsabilidade de pregar o evangelho do reino no período de 7 anos. Eles vão pregar aqui a palavra. Pastor, mas como que vai ser a salvação? Vai ser pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. É o que a Bíblia diz. Eles vão se lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha aqui, verso 9. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Diz assim: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Olha para mim agora. As testemunhas de Jeová dizem que só 144 mil vai ser salvo. Mas eles ignoram o versículo seguinte, que é o versículo que eu acabei de ler aqui. Uma grande multidão no céu que ninguém podia contar.
Se ninguém podia contar, então eles não eram 144 mil. Onde que eles estavam? Diante do trono de Deus. Quem são essas pessoas? Pessoas que se converteram durante a tribulação e que foram perseguidas e mortas. Agora olha a conclusão. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. Então, um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles, de onde vieram? Por que eles estavam vestidos de branco? Porque eles tinham sido redimidos, né? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. João falou assim: eu não sei quem é, mas o Senhor sabe, né? Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Pastor, vai ter salvação na tribulação? Vai. Mas você não quer ficar aqui para saber disso, né? Não? Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso aqui é uma promessa para aqueles que na tribulação foram salvos. Eles vão ser salvos durante o período da tribulação. Amém, meus irmãos? Eles vão ser salvos, vão para o céu, vão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas aqui eles não são a igreja. Nesse momento a igreja já vai estar casada com Cristo. A noiva já vai ter casada com Cristo. A posição que nós, igreja, vamos ocupar no céu é uma posição que nenhuma outra pessoa poderá ocupar. Nem mesmo os profetas do Antigo Testamento, nem Davi, nem Moisés, nem José, nem qualquer outro profeta do Antigo Testamento vai ter a mesma posição que nós, a igreja do Senhor, vamos ter. Porque nós teremos a posição mais privilegiada, a posição de noiva do Cordeiro. Pastor, o nosso corpo ele vai ser espiritual? Eu poderia dizer que o nosso corpo ele vai ser celestial. Por que celestial? Porque ele vai ser físico e vai ser ao mesmo tempo espiritual, do mesmo jeito que é o corpo de Jesus, amém? O corpo de Jesus ele é físico e espiritual ao mesmo tempo. Qual é a diferença de hoje? É que o corpo físico de Jesus não se limita à lei da gravidade ou qualquer outra lei que Deus estabeleceu hoje. Nós teremos um corpo que é ao mesmo tempo físico e espiritual. Então aqui no capítulo 7 fala dos 144 mil judeus que serão selados e que irão pregar a palavra de Deus durante a tribulação. E provavelmente essa multidão de pessoas que você viu aqui, que foi perseguida e morta, já foi resultado da pregação dos 144 mil. Apocalipse capítulo 8 fala de 4 trombetas. A primeira trombeta está no versículo 7, parece ser um conflito nuclear aí, né? A terra aqui, não sei se está falando de toda a terra ou só da Palestina, mas aqui está falando que mata 1/3. A segunda trombeta, no versículo 8 e 9, fala de provavelmente um vulcão, né, que vai contaminar o mar. Depois, Apocalipse, versículo 10 e 11, provavelmente um asteroide que cai sobre a terra, contamina 1/3 das águas, das fontes das águas. Versículo 12, que é a quarta trombeta, né? Um cataclisma. Será ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas. Pastor, isso aqui é literal. Como eu disse, nós temos que interpretar o Apocalipse de forma literal, mas existe uma linguagem alegórica que a gente também tem que observar. Isso aqui pode estar falando dos poderes mundiais que serão abalados no período. Eu não estou certo disso. A quinta trombeta, no capítulo 9, do versículo de 1 a 6, fala de demônios que parece que vão assumir formas bizarras no período da tribulação, ok? A sexta trombeta, que está aí no versículo 13, Apocalipse capítulo 9, deixa eu ler para você, versículo 13, depois eu vou ler o 15 e o 18. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz
que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Verso 15: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Olha o verso 18: por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das bocas dos cavalos. Aqui literalmente não é cavalo, mas é alguma coisa que João viu, que deve existir no nosso dia de hoje, né? Quando João fala lá, eu vi um escorpião, eu vi isso, eu vi um gafanhoto, provavelmente ele viu um helicóptero, viu um avião que se parecia com um gafanhoto, mas a comparação que ele tinha com coisas da época, né? Apocalipse, capítulo 10, fala do livrinho, né? Que era doce na boca e amargo no ventre. Apocalipse capítulo 11. Eu quero chamar a sua atenção para esse capítulo aí, no versículo 1. Apocalipse capítulo 11, verso 1 até o verso 5, para as 2 testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o ato que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é quanto tempo? 3 anos e meio, amém? E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco, que também é 3 anos e meio. Então, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, vão aparecer 2 testemunhas que vão profetizar da parte de Deus, ok? Essas 2 testemunhas terão poder para fechar os céus e não fazer chover por 3 anos e meio. Olha, tinha um bom tempo que não chovia aqui em Goiânia. Deu uma chuva aí, talvez um mês atrás, né, uma chuva. Mas o calor que estava fazendo aqui, irmãos, estava absurdo, né, no Brasil inteiro. Agora você imagina 3 anos e meio em Israel, no deserto. Nós tivemos uma cidade chamada Jericó, a cidade mais baixa do mundo. A cidade mais baixa do mundo, talvez a que está mais perto do centro do inferno. Pastor, você fala cada coisa. Mas foi o lugar mais quente que eu já vi na vida. A teoria que eu tenho é essa, viu, Carlinhos? Nós pegamos 47 graus do Mar Morto, que é a parte mais baixa da terra, mas a cidade mais baixa da terra é Jericó. E lá estava mais quente do que estava 46 graus em Jericó. Estava mais quente que os 47 lá do Mar Morto, porque lá em Jericó tem montanhas, não venta. Irmãos, para a gente sair para tirar uma foto numa figueira brava, que a gente saiu para tirar foto, foi assim, 1 minuto. Ele não aguentava ficar, tão calor. Aí você tinha que voltar correndo para o ônibus, porque o ônibus tinha ar-condicionado. Muito quente, muito quente, mas pensa num lugar quente. Apocalipse 11 fala que eles vão ter poder para fechar o céu por 3 anos e meio. Você imagina o que é Israel? Não chovendo 3 anos e meio, calor, fome, né? Porque não vai ter, você vai plantar, não vai colher. E a Bíblia fala que essas 2 testemunhas também terão o poder de fazer descer fogo do céu sobre os seus inimigos. Agora, pastor, quem são essas 2 testemunhas? Alguns acreditam que essas 2 testemunhas são Elias e Enoque, porque eles não morreram, né? Foram 2 homens que foram arrebatados para Deus. E o ministério das 2 testemunhas tem semelhança com o ministério de Elias. Outros dizem que é Moisés e Elias. Os que defendem que é Moisés e Elias também defendem que Moisés ressuscitou e vai voltar. E foi ele que apareceu no Monte da Transfiguração. Não sei, porque a Bíblia não fala que Moisés ressuscitou em nenhum lugar. Mas fala assim que um arcanjo disputou o corpo de Moisés com o diabo, mas não fala que ele ressuscitou. Outros dizem que pode ser pessoas que vão estar vivendo na época, não sei. Minha opinião é que realmente é Elias e Enoque, porque ambos não passaram pela morte. Mas a Bíblia diz que no testemunho que eles vão dar, no meio da tribulação, a besta que sobe do abismo, que é o diabo, vai fazer guerra contra eles e vai matá-los. A ponto de as pessoas que estão vivendo na terra dar presente uns para os outros e se alegrar, porque morreram as 2 testemunhas que atormentavam a terra, que impedia de chover.
Mas a palavra diz que na rua de uma grande cidade em Jerusalém, algumas traduções falam que é uma praça, mas a melhor tradução é que uma grande rua em Jerusalém, vai ter os corpos das duas testemunhas ali expostos durante 3 dias, para que o mundo inteiro veja que eles morreram. Porém, ao final de 3 dias, o Espírito de vida entra neles e eles sobem para Deus. E a palavra diz que grande temor virá sobre os moradores da terra nesse período. Deixa eu ler aqui verso 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Aqui está falando que Jesus volta. Pastor, mas Ele volta no capítulo 11? Do capítulo 4 até o capítulo 11, está falando tudo que vai acontecer no período da tribulação. No capítulo 12, João volta para a tribulação e começa a falar dos personagens da tribulação, daqueles que vão estar durante a tribulação, ok? Versículo 12, que vai ser a matéria de hoje. O pastor está começando a palavra agora, não pode ficar tranquilo, que se eu passar do horário hoje vai ser muito pouco, amém? Aqui em Apocalipse capítulo 12, no versículo 1 diz: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Preste atenção aqui. A primeira pessoa que nós temos que identificar aqui, eu sei que fala primeiro da mulher, mas a primeira pessoa que nós temos que identificar é quem é o filho varão. O filho varão é Jesus. Ok? Por que o filho varão é Jesus? Aqui em Salmos, no capítulo 2, versos 7 a 9, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está falando do nascimento físico de Jesus, ok? Pede-me, olha o que Deus, a promessa de Deus para Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Está falando que Jesus vai reinar sobre a terra com vara de ferro, com cetro de ferro. Não é que vai ser aquele negócio imposto, é que vai ser um reino de justiça, que não vai haver iniquidade. Esse vai ser o reino de Jesus no período do milênio aqui. Então, o filho varão que foi gerado pela mulher é Jesus. Amém? Outro texto, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui agora é Jesus. Cavalo branco de Apocalipse 6, o anticristo. Ele está imitando Jesus. Mas esse cavalo branco é Jesus, ok? O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha a descrição. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus, né? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, diga eu, com vestiduras de linho finíssimo. Você nunca vai ouvir falar que anjo vestiu linho fino, porque anjo não tem corpo, a igreja tem. O que é o linho finíssimo? Justiça, né? De linho fino, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, com ela para ferir as nações, porque quando Jesus voltar, ele vai ferir o ímpio, as nações ímpias, as nações que mataram os judeus, que perseguiram os judeus. Deus vai acertar conta com essas nações, ok? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus vier aqui, ele vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, do furor da ira. Tem o seu manto na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então o filho varão de Apocalipse 12, que vai reger com cetro de ferro, não são os crentes vencedores, é Jesus. Amém? Ficou claro? Mas a Bíblia está falando que a mulher deu à luz a esse filho varão. Pastor, essa mulher é a igreja. Irmãos, a igreja deu à luz a Jesus? Foi Jesus que gerou a igreja. É absurdo alguns pregadores falarem que essa mulher é a igreja, porque não é. Perceba que ela foi perseguida aqui, ela teve que fugir. Falei aqui na oração quarta-feira, que a fuga dos judeus, chamados judeus remanescentes, isto é, são aqueles judeus que durante o período da tribulação vão se converter, vai haver uma grande perseguição do diabo, porque esse dragão aqui é o diabo, está muito claro no próprio texto. E então, esses judeus salvos, eles vão fugir para o deserto. No meio da tribulação, eles vão fugir. Por que eles vão fugir? Porque a Bíblia fala que o diabo vai cair do céu e arrastar com ele 1/3 dos demônios. Na verdade, isso já aconteceu. O diabo já contaminou 1/3 dos anjos que haviam no céu. Porém, eles ainda habitam na região celestial. Os demônios habitam nas regiões celestiais ainda. Mas no período da tribulação, a Bíblia diz que eles serão expulsos. Vai ter uma guerra, e o arcanjo Miguel vai expulsá-los do céu, e eles caem na terra. E a Bíblia fala: ai daqueles que estiverem na terra, porque o diabo tem grande ira contra as pessoas da terra, especialmente contra a mulher. Quem é a mulher? Israel. E ele vem com grande ira. Mas é interessante que o texto, olha o capítulo 12, viu-se um grande sinal, verso 1, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ok, deixa eu ler para você um texto aqui. Gênesis capítulo 37, verso 9, diz assim: teve ainda outro sonho, que estava falando de José do Egito, ok? E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam perante mim. Aqui José teve um sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam diante dele. Que sonho era esse? José era filho de Israel, filho de Jacó. Jacó é Israel, ok? Ele teve um sonho que o sol, pai dele, a lua, a mãe dele, e as estrelas, os irmãos, se inclinavam diante dele. E isso literalmente aconteceu, porque José se transformou em governador do Egito. O pai dele com os irmãos foram para o Egito e se dobraram diante dele. Só que aqui está falando da nação de Israel. Aquela mulher era uma mulher que tinha o sol, a lua e 12 estrelas. A mesma descrição. Então a mulher de Apocalipse 12 é Israel. Outro texto, Jeremias capítulo 4, verso 31. Ouvi um grito, como de mulher em trabalho de parto, como em agonia de mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos dizendo: ai de mim, estou desfalecendo, minha vida está nas mãos dos assassinos. Quando Jesus nasceu, cumpriu o que está escrito aqui em Apocalipse, porque a mulher foi perseguida, o filho varão. O que o diabo estava esperando? Quando o Messias nasceu, eu vou devorar ele, eu vou matar. E o que aconteceu quando Jesus nasceu? Um rei se levantou e mandou matar crianças de 2 anos para baixo em Belém. Houve uma matança, uma perseguição. Mas a Bíblia diz que aquele filho foi arrebatado. O que significa isso, pastor? Ele ressuscitou, entrou o Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de vida da ressurreição, e ele ressuscitou, ele foi arrebatado. Verso 2: ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, 2. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que é o diabo, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou
diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vamos olhar qual lugar para onde a mulher foi? Daniel capítulo 11, versículo 41. Daniel capítulo 11, verso 41. Já estou encerrando, irmãos. Eu vou falar só o capítulo 12, porque não vai dar tempo de entrar no 13, tá? E na semana que vem a gente continua. Diz assim, deixa eu ler aqui. Vou falar aqui, fazer uma descrição aqui do anticristo. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Aqui está falando do anticristo. Falará coisas espantosas contra Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ao Deus das fortalezas, porém, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará como ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com base, eu não falei o versículo? Eu li a partir do versículo 36, agora eu li o 38. Essa descrição aqui é do anticristo. Esse versículo indica que o anticristo vai ser um judeu, porque ele não vai ter respeito ao Deus de seus pais. Agirá contra os castelos fortes com auxílio de um Deus estranho, e ao que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Que terra? Terra de Israel. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o atacará. O rei do sul são as confederações africanas, e o rei do norte há uma confederação da Rússia. O rei do norte atacará com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Olha o verso 31. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias do filho de Amon. A Bíblia em Apocalipse 12 fala que a mulher, Israel, ou seja, os salvos, eles vão fugir para uma região. Que região é essa? Edom, Moabe e as primícias de Amon. Essa região hoje é a região da Jordânia. Você sabe que tem um texto na Bíblia, que eu não me recordo aqui agora, que fala que no dia que Jesus vier, e os judeus olhar para ele, eles vão perguntar por que ele está manchado, que as suas vestes estão manchadas com sangue. E ele vai falar que ele veio de Edom. Porque ele vem, ele batalha em Edom, ou seja, lá na Jordânia, exatamente o lugar onde estão os judeus, onde a mulher fugiu para o deserto. A região da Jordânia é deserto. A cidade de Petra, só a cidade de Petra, ela cabe 250 mil pessoas. É muito provavelmente que essa fuga que vai acontecer em Apocalipse 12, porque Israel foge, eles vão fugir para essa região, porque a Bíblia diz que Edom, Moabe e as primícias de Amon serão poupados do príncipe que há de vir, que é o anticristo. Então, o anticristo não vai atacar essas nações, porque ali vão estar os judeus salvos. Amém, irmãos? Isaías 63, 1. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Deixa eu ler aqui. E a gente encerra com esse texto aqui, tá? Isaías capítulo 63, verso 1. Que está falando da volta de Jesus para o judeu. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão, poderoso
para salvar. Aqui é Jesus voltando de uma batalha de onde? De Edom, com as suas vestes sujas de sangue. O que provavelmente aconteceu aqui? É o anticristo tentando entrar nesse lugar para matar os remanescentes judeus. Aí dá exatamente na volta de Jesus à terra. Jesus vem, destrói o exército do anticristo e vai para onde? Para o Armagedon. E vai para o vale do Armagedon. Pastor, agora ficou tudo confuso aqui na minha cabeça. Quando você vai em Israel, você consegue entender melhor isso. Porque esse lugar aqui, Edom, fica mais ao sul de Israel. Não é em Israel, Edom não é em Israel, é outro país. Mas fica ao sul. E a guerra do Armagedon é ao norte de Israel, do outro lado de Israel. O que mostra que a guerra que nós chamamos da guerra do Armagedon não vai acontecer só no Armagedon, mas em toda a terra de Israel. Porque Jesus vem com as suas vestes tintas de sangue de Edom, da parte sul. Então toda a terra de Israel vai ter a guerra do Armagedon. E não só no vale do Armagedon.